Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo, professor Hermes na área. Pessoal, nós estamos aí na semana 2 do seu PET volume 4 e nesta semana nós vamos entender um pouquinho de transformações geométricas para você então responder a atividade da semana 2 do seu PET volume 4. Mas antes de eu prosseguir, gostaria de pedir você para se inscrever neste canal, para deixar aí o seu like, também para fazer aquele comentário, pessoal, e o mais importante, né, compartilhar para os seus colegas, amigos, né, para pessoas de outras cidades que estão na mesma série que você. Então vamos compartilhar para que mais pessoas possam acompanhar o canal, para que as pessoas possam assinar e ter mais pessoas inscritas no canal. Eu conto com a sua participação, conto com a sua parceria, estou esperando a sua ajuda, tá certo? Então vamos para a aula, vamos entender um pouquinho de transformações, pessoal. Pessoal, transformações geométricas. Existe na matemática o que nós chamamos de isometria. O que é isso, professor? Isometria é a transformação geométrica que preserva o formato e as medidas das figuras da figura original. Elas podem modificar a posição da figura no plano, mas sempre produzem figuras que têm as medidas dos lados e ângulos correspondentes congruentes. Nós vamos ver aqui os tipos de isometria que existe, pessoal. Existe o que nós chamamos de translação. É uma transformação geométrica que possui origem nos movimentos sempre na mesma direção e no mesmo sentido. Então, nós temos uma figura aqui, ó, por exemplo, essa figura aqui. A gente pode deslocar essa mesma figura um pouquinho para frente. Foi o que aconteceu, tá vendo? Ó? Ela permaneceu igual, só que ela saiu desta posição e andou um pouquinho para frente. Nós temos o que nós chamamos de rotação. Quando o movimento aplicado à figura é um giro de um determinado número de graus em torno de um ponto, estamos realizando uma rotação. Esse ponto é chamado de centro de rotação. Por exemplo, nós temos aqui este triângulo, ó, e nós pegamos esse ponto como sendo o centro de rotação. Se a gente movimentar este triângulo um pouquinho, tá vendo que esse bico que estava aqui subiu um pouco? Então a gente rodou ele um pouquinho nesse sentido, ó. Rodou, ele mudou de posição, ele manteve, né, os mesmos valores de lado, manteve os mesmos valores de ângulo, porém ele modificou a direção, ele então rotacionou em direção a um centro de rotação, ok? E nós temos também o que nós chamamos de simetria, é uma transformação que mantém todas as medidas, distância, ângulo, forma e tamanho. Então nós temos aqui, ó, simetria como sendo eixo de reflexão. É como se fosse uma figura olhando para o espelho, pessoal. Uma figura olha para um espelho considerando um certo ponto simétrico, e aí nós vamos obter uma outra figura semelhante, ok? Então nós chamamos isso de simetria. E nós vamos ver essa parte de simetria muito relacionada ao plano cartesiano. Vamos lá? Transformações geométricas no plano cartesiano. Observe comigo o seguinte aqui, ó. Observe o trapézio ABCD. Esse trapézio aqui, ó, esse daqui vai ser o nosso ponto de partida. Ele é o original, certo? Vamos chamar isso daqui de original. Veja que o vértice A está no ponto 3, 4. Isso aqui, ó, está nesse ponto aqui. Esse ponto aqui é 3, 4. Veja que o vértice B é 3, 2. Então nós temos aqui, ó, o ponto 3, 2. Nós temos aqui o ponto C, 7 e 2. E nós temos aqui o ponto D, 7 e 6. Pronto, tá vendo? Nós temos esses pontos. Agora veja o seguinte, em relação a este eixo Y, eu estou provocando uma imagem desta figura. Então, esta figura olha para o eixo Y e gera lá no fundo uma outra imagem semelhante. Quando ele olha para este eixo Y, Y passa a ser o eixo de simetria. Então, ele é o eixo de simetria. Se ele é o eixo de simetria para esta figura, vai gerar uma outra figura simétrica em relação ao eixo Y. Então, em relação ao eixo Y, o que vai acontecer? Todos os nossos pontos aqui, ó, vai ter a seguinte mudança. Aqui é 3 e 2, aqui vai ficar menos 3 e 2. Aqui é 3 e 4, aqui vai ficar menos 3 e 4. Esse ponto mais alto é 7 e 6, está sendo menos 7 e 6. Esse ponto aqui, ó, o C é 7 e 2, está sendo menos 7 e 2.
Veja que todos os pontos é formado pela junção x e y. Então, neste caso aqui, ó, o x está ficando negativo para o y, então, ser positivo. Então, a reflexão acontece na imagem, né, em relação à simetria y, ou seja, se você quer construir uma figura simétrica a y, basta multiplicar, né, trocar o sinal do x aqui do ponto. Aqui nós temos x, y do ponto, x, y do ponto, x, y do ponto, x, y do ponto. Então, basta você trocar o sinal do x. Então, aqui vai ficar, ó, negativo. Se você agora fazer esta figura aqui, nós podemos perceber que em relação à origem, ó, nós estamos tendo um simétrico, ou seja, o ponto origem está na mesma distância dessa figura para essa, certo? Neste caso aqui também, ó, essa figura tem a mesma distância que aqui. Então, podemos dizer que essa figura de verde é simétrico com essa figura original nossa aqui, em relação à origem, tá vendo? Porque em relação ao eixo x, ela é simétrica a essa. Em relação ao eixo y, é simétrica a essa. Então, em relação à origem, nós podemos perceber que esta figura é simétrica a essa. Agora, para ser simétrica em relação à origem, veja, aqui está dando, né, essa parte daqui de baixo é menos 3 e menos 2. Essa parte aqui, ó, que é essa daqui, aqui é 3 e 4. Aqui está sendo menos 3 e menos 4. Ou seja, tanto o valor de x quanto o valor de y muda de sinal. Então, para ser simétrico em relação à origem, basta mudar o sinal de x e de y. E para ser simétrico em relação a x, pessoal, ó, esse daqui é simétrico a esse, porque eu estou olhando para o eixo x e estou vendo essa imagem aqui. Veja, aqui é 3 e 2, aqui é 3 e menos 2. Nessa parte aqui é 7 e 2, aqui está ficando 7 e menos 2. Eu posso perceber que para ser simétrico a x, eu vou modificar o sinal só de y. Então fica fácil agora para a gente saber, ó. Simétrico a y, nós vamos ter o seguinte, nós vamos modificar o valor de x, vai ficar menos x e o valor y, né, do original. Para fazer um simétrico a x, nós vamos ter um valor x e nós vamos mudar o valor y, ou seja, vamos transformar, multiplicar por menos 1 o valor de y. Para fazer em relação à origem, nós vamos fazer o quê? Multiplicar os dois por menos 1, ou seja, vamos mudar o sinal tanto do x quanto do y. E a resposta nós vamos obter assim, ok? Bem simples, bem fácil de compreender. E nós podemos ter também a ampliação. Veja que nós temos este quadrado no plano cartesiano e aqui nós temos o mesmo quadrado, só que de forma ampliada. O que acontece? Esse ponto aqui, ó, por exemplo, é o ponto 2 e 1. Esse ponto aqui é o ponto 4 e 2. Então, veja, o ponto 2 e 1 e esse ponto aqui, H, vai ser o ponto 4 e 2. Se a gente analisar, ó, isso daqui foi multiplicado por 2. 2 vezes 2 é 4. 1 vezes 2 é 2. Então, eu posso dizer que para ampliar, né, uma figura, basta pegar os seus pontos e multiplicar por um número que seja maior do que 1, né, tem que ser maior do que 1, ou menor do que menos 1. Beleza, pessoal? Muito simples assim. Então, se você fez a atividade, chegou o momento de você corrigir comigo. Se você não fez, dá uma pausa no vídeo, faça a sua atividade e depois você volta para corrigir comigo, tá certo? Vamos corrigir a atividade. Presta atenção. Corrigindo a atividade aqui, pessoal, diz o seguinte: no plano cartesiano a seguir, construa os quadriláteros F, G, H, I, converse nos pontos F, 1, 1, G, 3, 4, H, 4 e 4 e I, 4, 3. E a BCD, converse nos pontos 1, 1, 3, menos 4, 4 e menos 4, menos 4 e 3 e responda. Os quadriláteros são simétricos em relação à origem? Vamos construir o primeiro, ó. O ponto 1, 1. Então, 1, 1 vai estar aqui, eu vou fazer esse pontinho aqui. Depois nós vamos ter o ponto 3 e 4, então 3 e 4, esse pontinho vai estar aqui. Depois nós vamos ter o ponto 4 e 4, esse pontinho vai estar aqui. Depois nós vamos ter o pontinho, pessoal, 4 e 3, esse pontinho vai estar aqui. Muito bem, fazendo a ligação aqui, pessoal, nós vamos ter o seguinte, ó, esta figura formada, beleza? Pronto. Agora eu vou fazer o outro ponto. Qual é o outro ponto que eu vou fazer?
a outra figura? A outra figura vai ser o ponto A, menos 1 e menos 1. Então, menos 1 e menos 1 vai estar aqui, ó. Vou fazer esse pontinho aqui. Menos 3 e menos 4. Então, menos 3 e menos 4. Esse pontinho vai estar aqui. Muito bem. Depois, nós vamos ter menos 4 e menos 4. Então, menos 4 e menos 4 vai estar aqui. Depois, nós vamos ter menos 4 e menos 3. Menos 4 e menos 3. Muito bem. Ligando isso daqui, pessoal, nós vamos ter esta figura aqui, ó. Pronto. Formou, então, aí uma outra figura que está, né, simétrico em relação à origem com a primeira. Então, nós podemos perguntar o seguinte: os quadriláteros são simétricos em relação à origem? A resposta é sim, ó, porque a origem está aqui e nós temos aqui uma simetria, como se essa figura estivesse olhando no espelho, esse pontinho fosse o espelho, e a gente pudesse ver esta imagem. Então, a resposta aqui, ó, é sim. Ok? Vamos para a questão número 2. Sabendo que as coordenadas do vértice de um triângulo são dadas por A, 0 e 0. Então, nós temos aqui, ó, A, 0 e 0. Muito bem. B, menos 2 e 4. B, menos 2 e 4. Depois, nós temos C, menos 4 e 2. Então, menos 4 e 2. Vamos marcar esse pontinho aqui. Menos 4 e 2. E aí, nós vamos ligar os pontinhos para formar o triângulo. Pronto, formou o triângulo aqui. No plano cartesiano a seguir, os triângulos simétricos a ele em relação ao eixo X, eixo Y e origem. Para a gente construir, né, construa no plano cartesiano a seguir os triângulos simétricos a ele em relação ao eixo X, em relação ao eixo Y e em relação à origem. Pessoal, nós vamos ter que fazer e lembrar da regrinha lá. Para construir em relação ao eixo X, nós vamos ter o seguinte: nós vamos ter que lembrar que nós vamos modificar, né, quando a gente vai fazer em relação a x, nós vamos modificar o valor de y. Então, aqui vai ser, ó, o ponto que era 0, 0 fica 0, 0, porque não tem como negar 0, 0. O ponto que era menos 2 e 4 vai ficar menos 2 e menos 4, ou seja, o valor de y aqui a gente muda. O ponto que era menos 4 e 2 vai ficar menos 4 e menos 2, ok? Então, em relação a x, nós vamos colocar este ponto aqui no gráfico, vai ficar 0 e 0. Vai ficar menos 2 e menos 4, então menos 2 e menos 4. Vai ficar menos 4 e menos 2, então menos 4 e menos 2. Agora vamos ligar esses pontos. Pronto, ligou esses pontos, nós vamos construir aqui, ó. Foi construído um triângulo semelhante, só que simétrico em relação a x. Porque em relação a x, ó, x é o espelho. X é o espelho que mostra essa imagem aqui, que mostra essa imagem desse triângulo original aqui. Esse é o nosso original, que é o primeiro que foi dado. Ok? Beleza. Agora nós vamos fazer em relação a y. Fazendo em relação a y, nós vamos mudar só o valor de x. Então, pegando aqui, ó, os pontos original, 0 e 0, vamos mudar só x. Como aqui é 0 e 0, fica igual. Aqui é menos 2 e 4. Vamos mudar só x, vai ficar 2 e 4. Aqui é menos 4 e 2. Vamos mudar só x, vai ficar 4 e 2. Vou pegar esses pontos agora e vou formar ele aqui, ó. 0 e 0, tá aqui. 2 e 4, então vou pegar o 2 e o 4, fazer esse pontinho. Depois 4 e 2. 4 e 2 e fazer esse pontinho. Ligando aqui agora os pontos, pessoal, nós vamos ter o triângulo simétrico em relação ao eixo y. Ou seja, o eixo y aqui, ó, vai servir de imagem. Esse triângulo olha para o eixo y e produz esta imagem, ok? Agora eu vou fazer em relação à origem, ou seja, esse triângulo original vai olhar para a origem, o espelho vai ser a origem, e vai produzir um triângulo semelhante aqui. Quando a gente vai fazer isso em relação à origem, a gente muda o valor tanto de x quanto de y. Ó. Aqui é 0, 0, fica 0, 0. Aqui é menos 2 e 4, vai ficar 2 e menos 4. Tá vendo? Estou mudando o valor dos dois. Aqui é menos 4 e 2, vai ficar 4 e menos 2. Vou pegar esses pontos agora e vou fazer aqui, ó, 0 e 0, 2 e menos 4, 2 e menos 4. Vou formar ele aqui, ó. Depois, 4 e menos 2, 4 e menos 2. E vou fazer esse pontinho aqui. Ligando esses pontos agora, nós temos esta figura que é simétrica à original em relação à origem. Ou seja, a figura original está olhando para a origem e está formando do outro lado a imagem de um triângulo semelhante. Pronto, está aí a resposta para a questão de número 2. Pessoal, chegamos a mais um final de videoaula. Espero ter ajudado, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aí um like, se inscreva no canal e também faça um comentário. Estou aguardando a sua participação.
conto com a sua parceria. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau.